Boa noite a todos. Boa noite, Carla. 20 horas, horário da gente começar a nossa reunião. Hoje eu vou inverter. Vou pedir para Eliane fazer a prece inicial, o Rafael, se puder ler, e o Márcio para fazer a prece final. Pode? Posso. Por mim, ok. Oi? Então tá. Eliane, você pode ler para a gente? Está sem som. Oi, tá ouvindo agora? Agora Oi. Estamos. Tá, é para fazer a leitura? Estamos. Isso. Tá, ok. Caminho, Verdade e Vida, de Franciscano Xavier pelo Espírito Emmanuel. A lição é 121, Espinheiros. Nem se vidimam uva dos abrolhos. Jesus, Lucas 6,44. O cristão é um combatente ativo, despertando no campo do Senhor, aturde-se-lhe a visão com a amplitude e complexidade do trabalho. Dificuldades, tropeços, cipoais, ervas daninhas. E o Evangelho, com propriedade conceituação, elucida que não se pode vidimar nos espinheiros. Entretanto, teria Jesus assumido a paternidade de semelhante afirmativa para que cruzemos os braços em falsa beatitude? Se o terreno permanece absorvido pelos abrolhos, o discípulo recebeu inúmeras ferramentas do mestre dos mestres. Indispensável, pois, enfrentar o serviço. O Cristo encarou face a face o sacrifício pela humanidade inteira. Será a existência de alguns espinheiros a causa de nossos obstáculos insuperáveis? Não. Se hoje é impossível a vindima, ataquemos o chão duro, lavremos o solo árido, adubemos com suor e lágrimas. Haverá sempre chuvas fecundantes do céu ou generosos mananciais da terra, abençoando-nos o esforço. A divina providência reside em toda parte. Não olvidemos o imperativo do trabalho e depois, em lugar dos abrolhos, colheremos o fruto suave e doce da videira. Colheremos o fruto suave e doce da videira com bastante trabalho, né? Nesse planeta. Você faz a prece para a gente? Faço. Quer complementar alguma coisa, Eliane? Não, tá tudo ok. Ok. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos nas esferas celestiais superiores, acalmar nossa respiração e nesse primeiro momento agradecer por estarmos aqui, agradecermos por estar com saúde, por estarmos em paz, agradecer por mais um dia, por mais essa noite de aprendizado, entender e compreender que temos muito mais a agradecer do que a pedir. Então, com a respiração mais branda, o coração acalentado, vamos refletir por tudo de bom que Jesus tem feito por nós. Pedir pela renovação dos nossos votos de saúde, pela nossa proteção física e espiritual. E pedir por esse momento, seja de aprendizado para todos, e que as palavras aqui estudadas sirvam também como ponto de luz para os nossos lares, como ponto de luz para os nossos corações,
e para o nosso despertar espiritual. Que os estudos aqui realizados sirvam também para nossas lições no nosso dia a dia. Que os enviados de Cristo estejam conosco nesse momento. Que Jesus nos abençoe, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Bem, hoje nós vamos receber a Jacira. Jacira, muito obrigada por estar aqui conosco. Até que, enfim, a gente se encontra, né? Tantos desencontros. E a Jacira vai falar sobre a parábola do rico insensato. Jacira, você tem até as 21 horas para falar. Às vezes a gente interfere um pouco, se você não se incomodar. Problema não. Então, peço a todos que desliguem os microfones, né, para a gente poder ouvir a Jacira sem interrupções do ambiente, porque às vezes vem um barulho, alguma coisa assim, né, e acaba atrapalhando. Então, pode começar, Jacira. Você quer passar algum material? Slide, alguma coisa? Eu queria, mas eu não sei usar o Zoom. Você está no computador? Estou. Aí você vai aí no meio, tem uma tela, tem assim, participante, chat, share screen. Aí é só você ir nessa teclinha que vai aparecer a sua tela. Aí aparece, se você quer compartilhar, é só você colocar aí. Isso. Já está vendo? Estamos. Então tá ótimo. Ok, então. Pode começar. Bem, eu quero agradecer a vocês pelo convite, agradecer a Jesus a oportunidade do estudo, que nos enriquece e que o estudo... Desculpa, Jacira, posso gravar? Depois eu te passar o áudio? Pode. Então tá. Posso gravar em vídeo? Pode, eu gravo em áudio e vídeo, pode. Então tá bom. Porque normalmente eu Recording in progress. Pode gravar, então. Eu estou gravando também. Então, a gente agradece a oportunidade e pede a Jesus, aos mentores da casa, aos nossos mentores, que nos auxiliem nessa jornada de estudo e que todos nós possamos sair ao término desse estudo melhores do que nós adentramos. Então, a parábola do rico insensato, ela se inicia com Jesus no meio da multidão, da turba, né, como eles falam, e eles vão querer falar com Jesus sobre uma disputa, começa perguntando a Jesus sobre uma disputa. Nós vamos, nesse estudo, nós vamos colocar os temas do capítulo 16, né, não se pode servir a Deus e a Mamão, e algumas coisas do capítulo 17, sede perfeitos. A gente vai conversar um pouquinho sobre preservar-se da avareza, a verdadeira propriedade, o emprego da riqueza, né? E ele começa com uma disputa lá em Lucas, né, entre dois irmãos. Um homem diz a Jesus: mestre, diz a meu irmão para que ele divida comigo a herança. Então, naquele momento, as pessoas já queriam fazer de Jesus um advogado, um juiz, né, pela liderança que ele exercia na época, e as pessoas já achavam que ele poderia também exercer essa liderança no mundo material, o que ele não veio fazer, né. Poderia sim, lógico, né, mas não era a intenção dele, misturar as coisas. E Jesus já responde direto para esclarecer a sua finalidade aqui na Terra, a sua missão. Quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas?
Então, aqui, nessa resposta de Jesus, ele já deixa claro que a sua estadia aqui na Terra, né, seu trabalho aqui na Terra era todo espiritual. E acrescentou: tende cuidado com a avareza. Porque se estavam brigando, era justamente por causa do orgulho, da vaidade, da ambição, né? A vida do homem não depende dos bens que ele possui. Nós precisamos entender, antes da gente continuar aqui, a gente prestar bem atenção nessa resposta de Jesus, antes dele contar a parábola do rico insensato. A vida do homem não depende dos bens que ele possua. E contou-lhe a seguinte parábola. Havia um homem rico cujas terras produziam extraordinariamente. Ele pensava assim: que hei de fazer, pois já não tenho lugar onde possa guardar tudo o que vou recolher? Demolerei os meus celeiros, construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita. E direi à minha alma: tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe e goza. Aí nós temos a providência divina. Isso o homem material, o homem que está preocupado só com a matéria. E vem Deus e lhe diz: que insensato és, esta noite mesmo tomar-te-ão a alma. Para que servirá o que acumulaste? Então, essa pergunta para nós, hoje, para que serve o que nós acumulamos? E é uma reflexão muito interessante nos dias de hoje, porque nós estamos, desde o início de 2020, né, mais de um ano, em casa, e começamos a fazer várias reflexões, inclusive sobre a utilidade de algumas coisas, sobre coisas que nós tínhamos, que não usávamos, que descobríamos que éramos acumuladores, né? Eu acho que muitos de nós espíritos devem ter se assustado, se conhecendo melhor dentro de casa, porque vendo aquele monte de coisas que não usava, que não tinha tanta necessidade, e que se a gente partisse, nada ia fazer diferença em nossas vidas. Então, para que serve tanta coisa que nós acumulamos no dia a dia? Qual que é a lição que vem trazer para a gente essa parábola de Jesus? É o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. Porque, na verdade, esse homem, essa parábola, a gente vai ver em vários estudos, né, de Caim Barchute, de outros, vem falando que, ao invés dele agradecer, porque o que nós precisamos deixar claro é que o dinheiro não é mal em si, ele não é mal nem bom. O que é o mal e bom é o que a gente faz, né? O que é ruim, né, é como a gente trata o dinheiro. Porque se não fosse o dinheiro, a gente não teria evoluído, a gente não teria um mundo como nós temos hoje. O importante é o uso que nós fazemos dos bens que nós adquirimos. A gente conhece várias pessoas que são riquíssimas, mas que são super generosas. Nós conseguimos trabalhar durante toda a pandemia com todas as doações, com todas as cestas básicas, por causa de pessoas generosas que têm dinheiro e conseguiram manter as cestas de todas as famílias assistidas pelo nosso grupo espírita. Então, o dinheiro em si, ele não é ruim, né? É com ele que a gente consegue adquirir as coisas necessárias para a sobrevivência e para viver,
o mau uso disso é que vai fazer toda a diferença em nossa vida. Em uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, em que a mulher, ela ensina a filha desde cedo como se comportar caridosamente. E ela saía todas as noites, né? Ela vestia uma roupa simples, ela e a filha, e ia fazer o seu trabalho caritativo junto às pessoas, ajudar as outras pessoas, levando mantimento, ajudando a cuidar de feridas. E ela ensinando a filha dela a proceder dessa forma, mesmo ela sendo uma senhora de alta sociedade e tendo muito dinheiro. Então, quando a gente fala do dinheiro, o dinheiro em si não é mal, né? Mal é o uso que o homem faz dele. E outra coisa é quando nós pegamos utilizamos esse dinheiro, esses bens, e somos ingratos. Aí nós vamos vir aqui no Evangelho, no desprendimento dos bens terrenos, quando, aqui no item 14, né, fala assim, o amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar com as aplicardes todas as coisas materiais. Sede sinceros, proporcione à riqueza uma felicidade sem mescla. Então, o que ele está nos perguntando? As pessoas que são ricas, elas são felizes 100%? Por um acaso, existe, todo pobre é infeliz, né? Toda pessoa que não tem bens, né, pobre, né, materialmente, ele é infeliz? Eu conheço pessoas, assim, que têm muito pouco, né, de dinheiro e que têm uma felicidade, uma alegria e se contenta com aquilo que tem, porque ele dá graças, ele é grato. E a gratidão, ela é uma das características, né, da pessoa que já está evoluindo. A gratidão, ela transforma o homem. A gratidão é tão importante que as faculdades, né, fazem estudo a respeito da gratidão. E toda pessoa que é grata, tudo na vida dela é melhor. A saúde dela é melhor, a recuperação dela é melhor, até a morte é melhor. Então, a pessoa que é grata no estado de doença terminal, ela sofre menos. A pessoa que é grata, quando ela adoece, ela se recupera mais rápido. E a gente sabe que isso é uma energia, né? Facilita a ação dos espíritos. E essa energia boa circulando em nós, ela vai trabalhando todas as nossas células e modificando, né? Então, a verdadeira propriedade... É a internet ou da Jacira que está sumindo? Oi? Carla, eu estou escutando ela bem, tá? Ah, eu acho Jacira, acho que sumiu. A minha? Eu acho que é. Acho que é, porque eu estou vendo perfeito a Jacira. Ah, tá. Não, é que sumiu. Não ouvi mais nada, então tá bom. É que eu achei que tinha cortado. Então tá, vamos lá. A verdadeira propriedade. Então, o que é nosso? O homem só possui verdadeiramente aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Então, o que eu levo deste mundo? Tem uma história interessante, eu nunca li isso em livro algum, mas eu sempre vi alguém citando e na internet, né, que Alexandre o Grande, quando ele pede, né, para quando ele desencarnar, que ele fosse enterrado, fizesse 2 buracos, né, no caixão dele, para os braços dele ficarem de fora, com as mãos vazias,
e colocando no caminho todas as joias, né, que ele tinha, todos os tesouros, para ficar claro para as pessoas que na morte você não levaria nada, você ia de mãos vazias, né? Então, a simbologia é muito interessante, porque nós precisamos cuidar daquilo que nós vamos levar. E durante todo o nosso processo de vivência, é o que nós menos lembramos. Durante o dia, o que a gente lembrou de se preparar para a morte? Porque essa passagem, ela é inesperada para nós, a não ser que nós estivermos doentes, né? A gente não sabe o dia que a gente vai morrer, mesmo se estiver doente. Hoje, uma conhecida nossa, ela estava falando no estudo que a gente faz na quarta de manhã, que um rapaz, filho de uma amiga dela, teve Covid, estava entubado, aí saiu, né, foi extubado, e estava indo para o quarto, já bem, e de repente ele falou com a enfermeira, segura na minha mão que eu estou morrendo. Ela falou, que isso, você já está quase pronto para ter alta. E ela segurou na mão dele e ele desencarnou. Então, a gente não sabe a hora que a gente vai, a gente não sabe a hora que o outro vai. E a gente se preparou, né? Qual que é o peso da nossa mala? O que a gente está levando na nossa bagagem? Eu costumo dizer que cada atitude nossa, cada ação nossa, no dia a dia, nós estamos construindo a nossa casa no outro plano. Como que eu estou construindo a minha casa? Né? E a gente sabe que essa construção é toda mental. Como que eu estou construindo o meu lar, né? Os tijolinhos, se eu estou caprichando bem para ter um lugar bacana quando eu desencarnar. Eu me preocupei com isso durante todo o dia. Então, a nossa verdadeira propriedade está do outro lado. Então, eu me preocupei, né, com o que eu vou estar levando para lá, como que eu vou chegar do outro lado, as coisas que eu vou continuar tendo do outro lado. Então, só o que eu posso levar. E o que eu posso levar? São as minhas conquistas morais, né? Ou aquilo que eu não conquistei também. Só aquilo que eu consegui conquistar. Vou levar aquilo que eu senti, porque eu não mudo nada. Eu desencarno e continuo sendo a Jacira de sempre. Então, o que nós temos que entender é como eu estou me sentindo. É como eu vou me sentir do outro lado, né? Então, o que ele possui, né? Nada o que é de uso do corpo. Então, o que é nosso? Nada o que o corpo usa. Então, não são minhas roupas, não são meus calçados, não é a casa que eu habito, né, que protege meu corpo, não é o carro, não é nada que o corpo utiliza. Então, se não é nada do corpo utiliza, por que o nosso apego tão grande nas coisas materiais? Por que nós ainda temos tanta ânsia de adquirir coisas que eu não vou levar comigo? Quantos de nós, né, chega certa época da vida e fala assim, gente, quanto tempo que eu perdi, né? Poderia ter trabalhado menos, poderia ter feito isso menos. Eu acho que a maioria de nós que trabalhamos fora, a gente já fez essa reflexão. Por quê? Para quê? Né? Para quê? Aí nós vamos aqui no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 56, Emmanuel traz aqui para a gente a lição lucros. E lá em Lucas, né, no capítulo 12, e Jesus fala para nós, e o que tens ajuntado, para quem será? Justamente dessa parábola, né? O final dessa parábola.
Aí Emmanuel fala assim, em todos os agrupamentos humanos, palpita a preocupação de ganhar. O espírito de lucro alcança os setores mais singelos. Meninos mal saídos da primeira infância mostram-se interessados em amontoar egoisticamente alguma coisa. A atualidade conta com mães numerosas que abandonam seu lar a desconhecidos durante muitas horas do dia a fim de experimentarem a mina lucrativa. Nesse sentido, a maioria das criaturas converte a marcha evolutiva em corrida inquietante. Por trás do sepulcro, a ponto de chegada de todos os que saíram do berço, a verdade aguarda o homem e interroga: que trouxestes? Né? O que nós vamos ter, né, nas mãos para oferecer do outro lado, e o que a gente vai estar lá falando, o que eu estou oferecendo. E é muito interessante, no livro Voltei, né, o irmão Jacó, trabalhador espírita, toda vez que conta um caso de um trabalhador espírita que chega do outro lado, é maior a nossa preocupação, porque quanto mais nós temos informações, quanto mais nós temos orientações, quanto mais nós sabemos, mais nos será cobrado. É por isso que tem um hospital, né, lá, psiquiátrico só para os espíritas, né? Ele continua aqui: o infeliz responderá que reuniu vantagens materiais, que se esforçou para assegurar a posição tranquila de si mesmo e dos seus. Examinada, porém, a bagagem, verifica-se quase sempre que as vitórias são derrotas fragorosas. O que o homem achava que era vitória foi uma derrota. Não constituem valores da alma, nem trazem os selos dos bens eternos. Então, toda a conquista que ele teve aqui teve um preço, né? E esse preço que ele pagou, ele foi derrotado espiritualmente. Atingida semelhante equação, o viajor olha para trás e sente frio. Olha que interessante. Prende-se de maneira inexplicável aos resultados de tudo que amontoou na crosta da terra. A consciência inquieta enche-se de nuvens e a voz do evangelho soa-lhe aos ouvidos. Pobre de ti, porque teus lucros foram perdas desastrosas. E o que tens ajuntado, para quem será? Então, Emmanuel nos traz aqui uma belíssima lição sobre essa passagem, sobre nós trabalhando incessantemente para ganhar, sabendo que nós não vamos levar, não é assim? Tudo aqui que nós estamos ganhando, nós não vamos levar conosco, na nossa passagem. Tem um livro que eu li, Na Hora do Adeus, eu li há muito tempo, do Luiz Sérgio, e ele conta várias passagens de desencarne. E tem uma passagem que é muito interessante, ele fala de um senhor que era muito avarento. Então, ele fala a hora do desencarne. A partir desse momento, eu comecei a me preocupar muito, né? Apesar que eu não tenho tantos bens assim, né? Mas, graças a Deus, a gente tem onde morar, sempre trabalhou para adquirir. E a preocupação é sempre não dar valor demais às coisas materiais. Porque se nós sabemos a dificuldade que é deixar para trás, e é um questionamento que nós temos que fazer. Se eu morresse hoje, as coisas que eu tenho, se eu tenho dinheiro no banco, né? São poucas pessoas que têm hoje isso, né? Hoje em dia, dinheiro, assim, guardado, assim, muito bem, são poucas pessoas, mas se a gente tiver alguma coisa guardada, eu vou me apegar a isso, eu vou tranquilo, falar assim, não, eu usufruí do que eu tinha que usufruir e isso pertence à terra. É assim que eu me sinto? Ou eu vou ficar preocupada com o destino que for dado? Então, nós, a todo momento que a gente vai estudando, nós temos que fazer as perguntas para nós. O que
eu, com relação a essa parábola, como eu estou com relação a essa parábola, aos bens terrenos, né? Então, aqui, o único proprietário dos bens da terra, quem que é? Deus. Tudo pertence a Deus, porque tudo foi criado por Deus. Eu só usufruo, né? O homem é apenas usufrutuário. Eu estou aqui de passagem, não me pertence porque eu não sou eterna aqui. Eu tenho um prazo aqui. Então, é como se eu sou usufrutuário, eu estou usufruindo de algo. E, na verdade, nós temos essa sensação terrível de ter, de que é meu, e não temos, às vezes, coragem de dividir com o irmão. Eu tive, assim, uma grata surpresa de ver, durante essa pandemia, pessoas, assim, de uma misericórdia com outros, pessoas que tinham dinheiro, né, e essa lição, até essa parábola veio a calhar, de pessoas, assim, que praticamente salvaram outras vidas, né, nessa pandemia, pessoas que perderam tudo, que tinham muitas coisas, que tinham negócio, e estavam em desespero. E veio alguém e abriu mão, né, de uma parte do que tinha e cedeu para ajudar a outra pessoa. Entendendo isso aqui muito mais do que muitos espíritas, porque essa pessoa não é espírita. Então, administrador por concessão temporária, né? Então, deixa eu voltar aqui. As propriedades são legítimas? Quais propriedades que são legítimas? São aquelas que não resultam dano para ninguém. Qual o melhor emprego da riqueza? Deixa eu só tirar algo aqui que está me atrapalhando aqui. Qual que é o melhor emprego da riqueza? Então, vamos ver aqui. As boas obras. Amai-vos uns aos outros. Eis a solução do problema. Quando a gente ama verdadeiramente o outro, a gente pratica a empatia, a gente se coloca no lugar do outro. Se colocando no lugar do outro, a gente vai querer que faça conosco, né? A gente vai querer fazer ao outro o mesmo que gostaria que fizesse conosco. Então, se eu me coloco no lugar do outro que está sofrendo, é muito mais fácil. Então, mas para eu praticar essa empatia, chegar a isso, eu tenho que melhorar. Porque o orgulhoso e o egoísta, ele não consegue praticar empatia, ele não consegue se colocar no lugar do outro. E esse é o mandamento de Jesus, né? Ele resume, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, porque eu só consigo amar a Deus, João fala, né? Como que eu vou amar a Deus se eu não consigo amar o meu irmão, né? Se eu não consigo amar aquele que eu estou vendo. Eu não amo a Deus que eu não... E eu só vou conseguir realmente amar a Deus quando eu estiver amando meu irmão. Uma coisa está vinculada à outra. Porque eu vou estar fazendo a vontade de Deus, então eu vou estar amando a Deus, amando Deus na imagem do meu semelhante. Então, aqui, diante, né, daqueles que estão necessitados, do queixoso, o que o Cheveros, né, lá em Bordel, fala? Primeiro, alivia. Segundo, informa-te. Terceiro, delibera. Então, primeiro eu ajudo, depois eu vejo o que está acontecendo, e depois eu atuo. Primeiro eu dou o que sobra, que normalmente a gente é assim, né? Primeiro a gente doa aquilo que está sobrando nosso. Se a gente for pensar, nós não dividimos a nossa compra ao meio. Eu sempre vou lá e pego
algo que está sobrando na minha despensa. Eu não pego o meu óleo, se eu tiver um óleo só, usando, se alguém passar e me pedir, eu dou aquele óleo que eu estou usando? Eu pego meu arroz, não tem o arroz mais lá na despensa, então o meu arroz está lá dentro da vasilha, né? Eu vou lá, pego o arroz que está lá na vasilha, coloco a metade e dou para se alguém estiver me pedindo. Então, normalmente, hoje, nós ainda damos do que nos sobra. Dado que te é necessário. Depois, eu já começo a fazer outra avaliação, já começo a compartilhar minhas coisas. Mas eu tenho que fazer isso com sabedoria. Até para eu poder ajudar o outro, até para eu doar, eu tenho que ter sabedoria. Qual que é o mais eficaz? A esmola ou o trabalho? Vamos lá. Conselhos, afeto. Então, Fenelon, ele nos fala, dá esmola quando for preciso. Então, eu tenho que saber identificar a hora de dar esmola. Quando for possível, converter em salário. É lógico que é difícil, muitas vezes, a gente converter. Tem uma situação em que uma pessoa foi pedir uma professora, amiga nossa, uma mulher chegou perto dela e pediu um dinheiro para comprar comida para ela e para os filhos. Aí essa professora, ela ficou muito, né, condoída com a situação da mulher e virou e falou, olha, eu sou professora, eu não tenho muito dinheiro, então, se você quiser passar umas roupas lá em casa e tudo, eu te pago, né, e eu dou comida para os seus meninos lá e tudo, e eu te pago para você poder ir para casa e tudo. Aí a pessoa virou para ela e falou assim, olha, eu não estou te pedindo serviço nem trabalho, eu estou te pedindo um dinheiro. Então, nós temos que até entender isso também, né? A pessoa, e não julgar, e nem ficar com raiva. Quando eu ouvi isso, eu falei, gente, que absurdo, né? Mas não é absurdo, né? A gente entendendo mais as coisas, cada um ainda está naquela fase. Essa mulher estava na fase de receber esmola. Então, nós temos que entender que cada um está num nível diferente, né? E não julgar. Se for possível, né? Quando for possível, converter em salário. Porque tem pessoas que já chegam nos pedindo, né? Olha, você tem um emprego aí, eu faço qualquer coisa. Não é assim? Tem gente que já vem e já pede um trabalho. A fim de que aquele que receba não se envergonhe dela. Então, se eu recebo um salário, um dinheiro, mas eu prestei um serviço, então eu vou me sentir honrado, porque eu fiz jus àquele dinheiro. Então, à medida do possível, que a gente possa converter a esmola num trabalho. E agora, Fenelon continua nos falando sobre o mau uso, né, dos bens terrenos. Consiste em aplicá-lo exclusivamente na nossa satisfação pessoal, né? Esse aí está fazendo só coisa errada, né? Então, fumar já é queimar dinheiro, né? E ele está fumando, ainda está queimando dinheiro. São aquelas pessoas, é aquele homem rico da parábola, em que ele só pensava no gozo das coisas materiais, dos bens terrenos, daquilo que dá o prazer à carne, e não ao espírito. Continuando lá com Fenelon, todas as vezes que deles resulta um bem para alguém. Então, o que é o bom uso das coisas terrenas, né? É todas as vezes que deles resulta um bem qualquer para alguém.
como nós falamos lá no início, o dinheiro em si, ele não é ruim nem mal. Assim como tudo no mundo, né? O nitrogênio, né, que gerou a bomba atômica, o nitrogênio é ruim? Não. O uso que o homem faz dele, né, das moléculas, de tudo, do estudo, né, até a sabedoria do homem, que deveria ser uma coisa boa, ele usa para o mal, né? Muitos usam para o mal. Então, a gente vai fazer uma reflexão, né, para saber o que Deus espera de mim. Mas eu queria contar uma história para vocês, que está lá no livro Lázaro Redivivo. O irmão X é que conta essa história, o caso do rico. Eu não sei se vocês já ouviram. E é muito interessante que esse caso do rico, na hora que eu for falando aqui, vocês vão ter a impressão, né, eu espero que vocês tenham a mesma impressão que eu, né, vamos ver, que é aquele rico do Lázaro, esse rico encontrando com o rico do Lázaro. Irmão X, ele conta uma história, né, é uma história inventada, né? Eu acho que até isso, eu acho que foi uma história que ele inventou, pelo que ele fala aqui. Mas é muito interessante. Então, começa assim. Conta-se que o rico da parábola, esse é do Lázaro, né? Após desiludir-se quanto aos propósitos de voltar à terra, a fim de anunciar as verdades aos parentes, atormentado de sede, desceu às regiões mais baixas do purgatório, forradas de fogo devorador. De algum modo, resignara-se com os tormentos que lhe assediavam o coração, porque fizera por merecê-lo, bem o conhecia. Despojara viúvas paupérrimas, perseguira órfãos desprotegidos e provocara a falência de homens honestos. Faltara a princípios comezinhos de caridade, praticara a usura e subornara consciências frágeis. Sempre decidido a valer-se do fascínio do ouro, aproveitara muita gente vigilante, inclinada ao mal, a serviço da ambição que lhe era própria. Receando o futuro, amealhara consideráveis haveres para os filhos, rodeara-os de vantagem e facilidades econômicas. Então, ele aceitou, né? Ele aceitou que ele fez muita coisa errada. E foi lá descansar lá no inferno, né? Deitou lá, ficou lá no meio do fogo lá, né? Então, ele não se conformava, né, com a impossibilidade de avistar-se com a família. Por que não voltar à terra para renovar a concepção da mulher e dos filhos, né? A companheira sempre fora fiel às suas recomendações. Se pudesse falar, lhe corrigiria tudo a tempo. Mas pai Abraão não lhe proporcionara qualquer esperança. Ele refletia amargurado consigo mesmo quando surgiu alguém no seio das sombras. A princípio não reconhecera o recém-chegado, mas depois de um abraço o visitante exclamou: "Não se lembra?", retribuiu emocionadamente. Recordava-se agora. Aquele era Benjamim, filho de Abacuque, que o precederam no túmulo. Espantava-o a surpresa do reencontro. Benjamim, tanto quanto ele próprio, fora usuário de coração frio e duro. Um manto roto denunciava-lhe a penosa situação e a cinza lhe cobria as mãos, o rosto e os cabelos davam a ideia de que o mísero emergia do bojo de uma cratera. Terminadas as saudações da hora, o rico humilhado expôs-lhe o caso pessoal. Conformava-se com o purgatório tenebroso, no reconhecimento de suas culpas, contudo desesperava-se pela impossibilidade de voltar para relacionar a verdade dos fatos.
O outro, porém, ao ouvi-lo, pacientemente assegurou: não vale a pena aquietar-se. Voltei e nada consegui. E ele espantou, né? Voltou? Sim, voltei. Chegou a visitar. Gente, olha, interessante a pergunta dele. Chegou a visitar sua casa, sua mulher, seus filhos, seus servos, suas propriedades, suas terras, seus jumentos, seus camelos, seus bois? Sim. Visitou o templo? Sim. Tornou a cruzar nossos campos? Tornei. E os familiares reconheceram? Aí, nessa hora, o rico chorou, correu uma lágrima. Visitei a família, detive nas propriedades que julguei me pertencessem. Rendi homenagem aos tesouros de nossa raça, mas ninguém me reconheceu. Decorridos alguns dias sobre a morte do meu corpo, desarmonizaram-se meus filhos por questões de herança que eles deixei. Rubem amputou o braço de Eleazar numa cena de sangue. Esaú amaldiçoou os irmãos e entregou-se ao vinho pela ausência do trabalho, e Simeão enlouqueceu no vício. Minha esposa, não obstante a idade, apaixonou-se por um rico mercador de tapetes. E ele foi passear com ela lá em Eades. Minhas terras de Gaza foram vendidas a qualquer preço a libertos romanos. Meus camelos foram entregues a troco de reduzidas moedas. Meus servos fugiram espancados, enquanto outros vendidos para Chipre. Mostrou o rico uma careta de angústia e perguntou: mas a mulher e os filhos não reconheceram? Visitei-os à noite para conversarmos a sós. No entanto, expulsaram-me com desespero, insistindo para que eu descesse para sempre aos infernos. Em vão procurei fazer insinuar-me entre eles. Não acreditaram na minha presença e fizeram-se de surdo. Não fez reclamações aqui, não rogou socorro de Abraão? Pedi amparo dos mensageiros de Jeová, mas como eu me apegara simplesmente à usura, ao egoísmo, à admiração do culto de mim mesmo, dilatando a vaidade de dominação indébita, e concluiu com tristeza: por isso mereci a ironia da sorte e a incompreensão dos meus. O rico ouviu, meditou, consultou as próprias reminiscências e, erguendo os braços para o alto, exclamou: glória, pai Abraão, que não permitiu meu regresso à terra e me deu a sede angustiosa e o fogo consumidor para que sarem as feridas de minha alma. E, resignado, deitou-se na cinza quente do purgatório, esperando o futuro. Desculpa, gente, ler um texto tão longo, mas é muito interessante que ele primeiro estava, né, muito triste com Abraão por não tê-lo deixado ir lá. E quando esse amigo, né, que era também rico, teve a oportunidade de visitar a terra e ver que tudo aquilo que lhe pertencia já não era mais dele, né? A esposa, que deve ter sido, né, quase uma serviçal, casou-se com outro, foi passear, né, vendeu as terras, foi para outros lugares. Os filhos, que só tinham ambição. Então, esse encontro desses dois ricos, né, eles nos trazem uma reflexão para a gente saber o que Deus espera de nós. O que Deus espera de nós para o futuro? Então, lá no Livro dos Espíritos, quando pergunta, né, qual é a finalidade da reencarnação, é que nós possamos evoluir, que nós possamos melhorar incessantemente. É por isso que a gente vem aqui. Nós viemos aqui sempre para, ao retornar, a gente estar melhor. E quanto mais rápido nós fizermos isso, menos necessidade de reencarnar a gente vai ter. Né? Então, Deus espera que nós sejamos perfeitos. Então, Jesus fala: sedes perfeito como o Pai é perfeito. Lógico que é uma perfeição relativa, né? É uma perfeição
de acordo com as nossas possibilidades. Porque se nós formos perfeitos igual a Deus, vai deixar de ter um Deus, né? Então, e a evolução também, ela não cessa, né? A gente vai ter sempre coisas para aprender infinitamente, por mais que isso seja difícil, às vezes, de entender. Então, vamos lá. Deus, eu vou pegar meu livro aqui, porque aconteceu, não estou conseguindo ler aqui no computador. Então, o verdadeiro homem de bem é aquele, quando Deus, a gente está no capítulo, né, 17, quando Deus espera de nós que a gente seja perfeito, então a gente lembra sempre que a gente deve ser um homem de bem. E nós temos que fazer essa pergunta, né? O que é o homem de bem? E o homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor, de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo, perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outra em tudo o que desejara que ele fizesse. Então, nós temos que sempre nos questionar o que nós estamos fazendo. Qual que é o verdadeiro sentido nosso de estar aqui, de sermos úteis, de compartilhar? A gente não divide, porque o que divide, né, se perde. A gente compartilha. Então, eu separei aqui para alguns itens do homem de bem, só para dentro dessa lição, né? Tem vários outros. Tem fé no futuro, razão que coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Então, nós temos que entender que o que Deus espera de nós é que nós possamos dar mais valor às coisas espirituais, porque lá é a nossa verdadeira casa. Aqui nós estamos só de passagem, né? Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, né? E aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com bem, toma a defesa do fraco contra o forte. E sacrifica sempre os seus interesses à justiça. Então, esse item aqui, de tomar a defesa do fraco contra o forte, então, na maioria das vezes, nós vemos as pessoas que têm muito dinheiro explorando as pessoas mais fracas. E, na verdade, Deus quer de nós que nós possamos defender essas pessoas. Ele espera isso de nós. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal, isso aqui eu já li, né? Contra o forte, sacrifica sempre seus interesses e justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos aos outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos, as perdas decorrentes de toda ação generosa. Então, Deus quer que nós sejamos perfeitos. E perfeição, nós temos que trabalhar todas as nossas más inclinações. Nessa passagem, lá no início, quando Jesus pergunta, né? Eu vou voltar aqui. Quando Jesus pergunta para... Jesus fala para ele... Só deixa eu voltar aqui. Nessa parábola...
a vida do homem não depende dos bens que ele possua. Então, antes de Jesus contar a parábola, ele já falou para eles, a vida do homem não depende dos bens que ele possua. Porque se a nossa vida dependesse dos bens, nós levaríamos, né, conosco aquilo que a gente conquistasse aqui. E, na verdade, nós, como Kardec bem coloca no Livro dos Espíritos, nós seremos reconhecidos, né, pelo esforço que nós fizermos, pela nossa transformação moral, e pelo esforço que fizermos para eliminarmos as nossas más inclinações. Então, em nenhum momento é dito que a gente será reconhecido pelo curso que eu fiz, né, por ser diretor de casa espírita, né, ou presidente, ou diretor de mesa, ou isso ou aquilo, né? Então, essa passagem de Kardec, eu sou apaixonada com ela, porque às vezes a gente quer dar um passo maior que a perna, mas a gente tem que ir devagar, e a gente vai ser reconhecido se a gente se esforçar. Então, a nossa transformação moral, o primeiro passo, a gente se transforma moralmente. Então, a gente já sabe que certas coisas nós não podemos mais fazer. E depois a gente começa aquele esforço diário para eliminar nossas más inclinações. Já sabendo que eu não posso fazer aquilo, eu já consigo interromper uma atitude, um pensamento, né? Para terminar, o Deepak Chopra, ele tem um livro muito interessante, né, que é As 7 Leis Espirituais do Sucesso. Então, eu fui dar uma lida no livro e eu achei muito interessante que uma das leis que ele tem é a lei da doação. Então, ele fala que quanto mais você doa, né, quanto mais você compartilha, quanto mais você entrega, mais você recebe. E é a mesma característica daquela de Francisco de Assis, né, da oração de Francisco, que é falado que é de Francisco de Assis, que é dando que se recebe, a oração dele. Mais você consegue entregar, mais você consegue receber. E num estudo, né, a Nete Guimarães, ela tem até uma palestra falando sobre isso, que a felicidade, né, ela consiste, depois de 80 anos de estudo, eles descobriram que a pessoa é mais feliz se ela se preocupa, se ela, com a maior quantidade de pessoas, se eu quero o bem de um volume maior de pessoas. Então, quanto mais eu quero a felicidade do outro, mais eu sou feliz. E precisou de um estudo de quase 80 anos para descobrir isso. E sendo que o amai-vos uns aos outros de Jesus está aí, né? E ele fala, Deepak Chopra, que assumiu o compromisso de manter a riqueza circulando em sua vida, dando e recebendo os mais preciosos presentes: carinho, afeição, apreço, amor. Desejar em silêncio, felicidade e muita alegria toda vez que encontrar alguém. Então, é isso que eu desejo a vocês: muita alegria, muito carinho, muito sucesso, né, que vocês sejam felizes com o que têm, né? E não esperar ter algo, né, material para ser feliz. E eu desejo isso para mim também, né, que eu sempre lembre dessa lição e que eu possa me melhorar, né? Então, muito obrigada a todos vocês pela paciência de me ouvir e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada a você, Jacira, por ter ficado com a gente, por ter trazido, né, essa lição, essas reflexões, para que a gente possa pensar, para que a gente possa se sentir mais próximo do Mestre e avaliar como a gente está vivendo a nossa vida, né? Porque esse é o objetivo da doutrina também, trazer luz para a gente no nosso dia a dia, verificar como o Mestre está em relação, como nós, né, estamos em relação ao Mestre também.
Então, é muito bom toda vez que a gente pode sentir, né, saber pensar um pouco sobre isso. Então, a gente te agradece muito pela fala, pelas colocações, por nos fazer pensar, refletir, e agradecemos de verdade. Márcio, você quer falar alguma coisa? Gostaria de pedir um negócio para o Márcio agora na hora da oração. Ô Márcio, que você peça pelo Senhor na nossa oração, vamos vibrar todos, pelo meu querido amigo João que está aqui presente. O irmão dele, o senhor Antônio Carlos Peruge, está no Hospital Vera Cruz, entubado com a Covid, e vamos orar por ele, vamos vibrar para a melhora dele. Tá, Márcio? Vamos colocar ele nas nossas orações, que o João é uma pessoa muito querida nossa, e acompanha sempre a gente nas nossas reuniões. É o que eu peço. Obrigado. Parabéns, Jacinto. Um abraço no Célio Allan Kardec. Obrigado, pode deixar. Primeiro, iniciando a oração, tenho que agradecer muito por essa linda palestra que a Jacira trouxe para nós. Nós temos que agradecer esse momento que recebemos, esses conhecimentos que você trouxe. Tão bem simples, mas no conteúdo mexendo com todos nós. Que é um assunto, às vezes, delicado, que é o dinheiro, o ouro, como se faz, como devemos agir, né? E a gente tem exemplos que temos que agir para o bem, buscarmos o bem. E o verdadeiro fortuna nós vamos levar que nós aprendemos, nossos atos aqui na Terra, né? Então, iniciando essa prece, novamente agradecendo essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Iniciando a minha prece, eu vou pedir para esse amigo do Ronaldo, o João, que está com a irmã ou um amigo entubado? Irmão. Um irmão que está entubado no Hospital Vera Cruz, aqui em Belo Horizonte, que eles possam receber aqueles que estão cuidando do irmão, do João, no Hospital Vera Cruz, os médicos, enfermeiros, as mãos deles possam ter um pouco da mão de Deus, de Jesus, para ajudar na recuperação desse nosso irmão. E nós todos, vamos nesse momento, agradecer esse momento que possamos ter passado juntos, recebendo, como já falei, uma palestra linda, maravilhosa, que todos nós podemos refletir o que estamos fazendo para a nossa futura passagem. Se nós já estamos prontos, se for de repente, se nós não vamos deixar muitas coisas para trás a fazer. Não falem bens, falem atitudes nossas no nosso dia a dia. E como ela expressou bem, a melhor forma de nós ajudarmos é quando pudermos ajudarmos com trabalho para alguém. Que o trabalho não humilha. O trabalho não deixa a pessoa envergonhada. Ele está recebendo um serviço prestado. Então, às vezes, vamos deixar um pouco o nosso orgulho com as coisas que possamos doar e doemos, sem apego, sem pensar, eu quero fazer o bem. Se vão pensar, eu desejei fazer o bem. Essas coisas todas que nós devemos refletir. Nesse instante de reflexão, vamos pedir para todos que estão em mais dificuldade que nós, que não têm um acalento, aqueles que estão na escuridão ainda, mas que são filhos de Deus, como nós somos, possa receber um despertar nesse momento de dificuldade que passamos, aqueles que estão ao léu pelas ruas, aqueles que tiraram a própria vida em um desespero, todos eles possam receber essa noite
uma luz divina que chegue até eles para um despertar, por uma ajuda, por incentivo, por pior que esteja no momento. E que Jesus, nosso Divino Mestre, continue nos amparando, nos abençoando, nos protegendo, em todos os instantes do nosso caminhar. E cada noite, cada amanhecer, agradecemos por mais um dia que termina, mais um dia que se inicia, que a gente fatalmente terá mais esperança, mais confiança e mais otimismo em nossa vida. Que Jesus continue nos abençoando, nos protegendo, que assim seja, graças a Deus.